Divulgação. Cento e 114. A entidade deve divulgar os critérios desenvolvidos para diferenciar ativos geradores de caixa de ativos não geradores de caixa. 115. A entidade deve divulgar as seguintes informações para cada classe de ativos. A linha A. O valor das perdas por redução a valor recuperável reconhecidas no resultado durante o período e as linhas da demonstração do resultado nas quais essas perdas foram incluídas. A linha B. O valor das reversões das perdas por redução a valor recuperável reconhecidas no resultado durante o período e as linhas da demonstração do resultado nas quais essas perdas por redução a valor recuperável foram revertidas. 116. Em alguns casos, pode não estar claro se o objetivo principal de se manter o ativo é o de gerar retorno comercial. Esse julgamento é necessário para determinar se esta norma ou a NBCT-SP 09 deve ser aplicada. O item 114 exige a divulgação dos critérios utilizados para diferenciar ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa. 117. Uma classe de ativos é o agrupamento de ativos de natureza e uso semelhantes nas operações da entidade que é demonstrada como um único item para fins de divulgação nas demonstrações contábeis. 118. A informação exigida no item 115 pode ser apresentada com outras informações divulgadas para a classe de ativos. Por exemplo, essa informação pode ser incluída na conciliação do valor contábil do ativo imobilizado, no início e no final do período, segundo as exigências da NBCT-SP 07. 119. A entidade que apresenta informações por segmento deve divulgar o seguinte para cada segmento reportado pela entidade baseado no formato de apresentação das demonstrações contábeis da entidade. A linha A. O montante das perdas por redução a valor recuperável reconhecido no resultado durante o período, é. A linha B. O montante da reversão das perdas por redução a valor recuperável reconhecido no resultado durante o período. 120. A entidade deve divulgar as seguintes informações para cada perda por redução a valor recuperável ou reversão reconhecida durante o período para ativo gerador de caixa ou unidade geradora de caixa. A linha A. Os eventos e as circunstâncias que levaram ao reconhecimento ou reversão da perda por redução a valor recuperável. A linha B. O valor da perda por redução a valor recuperável reconhecido ou revertida. A linha C. Para ativo gerador de caixa. Item 1. A natureza do ativo, é. Item 2. Se a entidade apresenta informações por segmento, o segmento reportado ao qual pertence o ativo, baseado no formato de apresentação das demonstrações contábeis da entidade. A linha D. Para unidade geradora de caixa. Item 1. Descrição da unidade geradora de caixa, por exemplo, se a linha de produção, instalação, unidade de negócios, área geográfica é um segmento reportado. Item 2. Valor da perda por redução a valor recuperável reconhecida ou revertida por classe de ativos e, se a entidade apresenta informação por segmento reportado, baseado no formato de apresentação das demonstrações contábeis da entidade, é. Item 3. Se a agregação de ativos para identificar a unidade geradora de caixa mudou desde a estimativa anterior do valor recuperável da unidade geradora de caixa, caso exista, a descrição da maneira atual e anterior da agregação dos ativos e as razões que justificaram a mudança na maneira pela qual é identificada a unidade geradora de caixa. A linha E. Se o valor recuperável do ativo é seu valor justo líquido de despesas de venda ou seu valor em uso.
A linha F. Se o valor recuperável for o valor justo líquido de despesas de venda, a base utilizada para determinar esse valor, por exemplo, se o valor justo foi determinado tendo o mercado ativo como referência, é a linha G. Se o valor recuperável for o valor em uso, a taxa de desconto utilizada na estimativa atual e na anterior, se houver, do valor em uso. 121. A entidade deve divulgar as seguintes informações para as perdas e reversões das perdas por redução ao valor recuperável agregadas reconhecidas durante o período para as quais nenhuma informação é divulgada em conformidade com o item 120. A linha A. As principais classes de ativos afetados pelas perdas por redução ao valor recuperável e as principais classes de ativos afetados por reversões das perdas por redução ao valor recuperável, é a linha B. Os principais eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento dessas perdas e reversões. 122. Recomenda-se que a entidade divulgue as premissas usadas para determinar o valor recuperável dos ativos durante o período. Entretanto, o item 123 exige que a entidade divulgue informações sobre as estimativas utilizadas para mensurar o valor recuperável das unidades geradoras de caixa quando o ativo intangível com vida útil indefinida é incluído no valor contábil daquela unidade. Divulgação das estimativas utilizadas para mensurar os valores recuperáveis de unidades geradoras de caixa que contêm ativos intangíveis com vida útil indefinida. 123. A entidade deve divulgar as informações exigidas nas alíneas A, E, para cada unidade geradora de caixa para as quais o valor contábil dos ativos intangíveis com vida útil indefinida alocado à unidade é relevante em comparação com o valor contábil total dos ativos intangíveis com vida útil indefinida da entidade. A linha A. O valor contábil dos ativos intangíveis com vida útil indefinida alocado à unidade. A linha B. A base pela qual o valor recuperável da unidade tem sido determinado, ou seja, valor em uso ou valor justo líquido de despesas de venda. A linha C. Se o valor recuperável da unidade for baseado no valor em uso. Item 1. Descrição de cada premissa-chave em que a administração tem baseado sua projeção de fluxo de caixa para o período coberto pelo orçamento, previsões mais recentes. As premissas-chave são aquelas para as quais o valor recuperável da unidade é mais sensível. Item 2. Descrição da abordagem da administração para determinar o valor atribuído para cada premissa-chave, se esse valor reflete a experiência passada ou, se apropriado, se é consistente com fontes externas de informações e, caso contrário, como e por que difere das experiências passadas ou de fontes externas de informações. Item 3. Período sobre o qual a administração tem projetado os fluxos de caixa baseados em orçamento, previsões financeiras por ela aprovados e, quando um período superior a 5 anos for utilizado para a unidade geradora de caixa, a explicação do motivo pelo qual um período mais longo é justificado. Item 4. Taxa de crescimento utilizada para extrapolar as projeções de fluxo de caixa para além do período coberto pelos mais recentes orçamentos, previsões e a justificativa para o uso de qualquer taxa de crescimento que exceda a taxa de crescimento média de longo prazo para os produtos, indústrias, país ou países no qual a entidade opera ou para o mercado no qual a unidade está dedicada, é a linha V. Taxa de desconto aplicada à projeção do fluxo de caixa. A linha D. Se o valor recuperável da unidade for baseado no valor justo líquido de despesas de venda, a metodologia utilizada para determinar tal valor. Se o valor justo líquido de despesas de venda não for determinado, utilizando-se o preço de mercado observável para a unidade, as seguintes informações também devem ser divulgadas. Item 1. Descrição de cada premissa-chave em que a administração tem baseado a determinação do valor justo líquido de despesas de venda. Premissas-chave são aquelas para as quais o valor recuperável da unidade é mais sensível, é
Item 2. Descrição da abordagem da administração para determinar o valor atribuído para cada premissa-chave, se esses valores refletem a experiência passada ou, se apropriado, são consistentes com fontes externas de informações e, caso contrário, como e por que difere da experiência passada ou de fontes externas de informações. Se o valor justo líquido de despesas de venda é determinado utilizando projeções do fluxo de caixa descontado, as seguintes informações devem também ser divulgadas. Item 3. Período sobre o qual a administração tem projetado os fluxos de caixa. Item 4. Taxa de crescimento usada para extrapolar as projeções dos fluxos de caixa, é. A linha V. Taxa de desconto aplicada às projeções do fluxo de caixa. A linha E. Se uma mudança é razoavelmente possível na premissa-chave no qual a administração tem baseado sua determinação do valor recuperável da unidade pudesse resultar em valor contábil superior ao valor recuperável. Item 1. O montante pelo qual o valor recuperável da unidade excederia seu valor contábil. Item 2. O valor atribuído para a premissa-chave, é. Item 3. O montante pelo qual o valor atribuído à premissa-chave deve ser alterado, após incorporar qualquer efeito em consequência daquela mudança nas outras variáveis utilizadas para mensurar o valor recuperável, de modo que o valor recuperável da unidade seja igual ao seu valor contábil. 124. Se algum ou todos os valores contábeis dos ativos intangíveis com vida útil indefinida são alocados a múltiplas unidades geradoras de caixa e o valor assim alocado para cada unidade não é significativo em comparação com o valor contábil total dos ativos intangíveis com vida útil indefinida da entidade, esse fato deve ser divulgado em conjunto com o valor contábil agregado dos ativos intangíveis com vida útil indefinida alocados para essas unidades. Adicionalmente, se a os valores recuperáveis de quaisquer dessas unidades forem baseados nas mesmas premissas-chave e, b, o valor contábil agregado dos ativos intangíveis com vida útil indefinida alocado a elas é significativo em comparação com o valor contábil total dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, a entidade deve divulgar esse fato, juntamente com a linha A. O valor contábil agregado dos ativos intangíveis com vida útil indefinida alocado a essas unidades. A linha B. A descrição das premissas-chave. A linha C. A descrição da abordagem da administração para determinar os valores atribuídos para as premissas-chave, se esses valores refletem a experiência passada ou, se apropriado, são consistentes com fontes externas de informações, e, caso contrário, como e por que diferem da experiência passada ou de fontes externas de informação. A linha D. Se uma mudança é razoavelmente possível na premissa-chave resultasse no valor contábil agregado das unidades superior ao seu valor recuperável. Item 1. O montante pelo qual o valor recuperável agregado das unidades excederia seu valor contábil agregado. Item 2. Os valores atribuídos para as premissas-chave, é. Item 3. O montante pelo qual os valores atribuídos às premissas-chave devem ser alterados, depois da incorporação de quaisquer efeitos em consequência da mudança nas outras variáveis utilizadas para mensurar o valor recuperável, de modo que os valores recuperáveis agregados das unidades sejam iguais aos seus valores contábeis agregados. 125. O cálculo detalhado mais recente efetuado, em período anterior, do valor recuperável da unidade geradora de caixa pode, de acordo com o item 37, ser transportado e utilizado no teste de redução a valor recuperável para a unidade no período corrente, desde que sejam atendidos critérios específicos. Quando esse for o caso, a informação para aquela unidade deve ser incorporada nas divulgações exigidas pelos itens 123 e 124 com relação ao cálculo transportado do valor recuperável. 126 e 127. Não convergidos.
Vigência. Esta norma deve ser aplicada pelas entidades do setor público a partir de 1º de janeiro de 2019, salvo na existência de algum normativo em âmbito nacional que estabeleça prazos específicos, casos em que estes prevaleçam. Apêndice à árvore de decisão ilustrativa, vídeo publicação original.